Bom dia, pessoal, está iniciando mais uma aulinha. Eu sou o professor Guilherme Rezende e hoje nós iremos falar um pouco sobre Europa Oriental, a parte leste da Europa, tá certo? Bora lá. Divisão histórica da Europa. A gente vai ter a Europa dividida entre ocidental e oriental. A parte ocidental, ela foi apoiada pelos Estados Unidos na Guerra Fria, é onde ficam os países mais ricos e desenvolvidos. Exemplo, Alemanha, França, Inglaterra e por aí vai, tá certo? Já na parte oriental, houve o apoio da União Soviética e apoio à ideologia socialista, que é aquela ideologia que nós já falamos em aulas anteriores, baseada na propriedade do Estado, baseada na não divisão dos trabalhos, ou seja, não existe a divisão de classes entre patrão e empregado, ou seja, empresários e funcionários, tudo é do Estado, então não existe uma desigualdade social. Teoricamente, todos têm a mesma importância, a mesma relevância social, tá certo? Hoje a gente vai ter uma clara herança daquela época. Essa época que eu me refiro é a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945, 1947, né, com a doutrina Truman, e aí dura até 1991, com a dissolução, com o fracasso da União Soviética, tá certo? Então você tem aí mais de 4 décadas de conflito, tá certo? 4 décadas onde Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo, tá certo, pessoal? E a herança hoje é que a parte ocidental, que apoiou os Estados Unidos, o capitalismo, o lado vencedor, está bem economicamente e socialmente. Já a parte que apoiou os soviéticos, o lado socialista da coisa, não ficou tão bem assim, já que a União Soviética perdeu a guerra e o socialismo, ele é muito bom para o lado social, mas para o lado econômico ele tem graves problemas por não gerar receita, não gerar renda, tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nem falei dos países da Europa Oriental. Existe aí uma infinidade de países da Europa Oriental. O mais desenvolvido, Hungria, tá certo? A Rússia é o mais rico, não mais desenvolvido. E você vai ter outros países aí, como a Albânia, a Ucrânia, que são países mais financeiramente capengas em relação à parte ocidental. Como é que nasce o socialismo na Europa Oriental? Nasce lá no Império Czar. O Império Czar fazia parte ali de uma monarquia. Antes da Rússia, a Rússia se chamava, né, teoricamente, União Soviética, já que a Rússia era o maior país da União Soviética. Antes da União Soviética era o Império Russo, tá certo? O Império Russo era uma monarquia. E quem comandava essa monarquia eram os czares, eram os reis, tá certo? Os reis tinham total poder, eram ditadores. O Flamengo está jogando, deve ter ganho o jogo, né? Ganhado, no caso. Olha só, gente. Então, havia aí uma clara desigualdade social. Os czares lá, top dos tops, e a população passava fome, não tinham o que comer, não tinham de estudar, não tinham de trabalhar. E isso tudo se agravou durante a Primeira Guerra Mundial, tá certo? A Revolução Russa, ela vem de uma necessidade popular, gente, de uma necessidade histórica, onde a população, cansada dos abusos das autoridades czares, decide fazer uma revolta popular, onde o proletariado, onde as pessoas que defendiam a empresa estatal, defendiam a igualdade social, tentam tomar o poder. Quem lidera esse movimento é um rapaz chamado Vladimir Lenin, e em 1922 ele funda a União Soviética, baseado nos conceitos socialistas, tá certo? Tá aí um pouquinho sobre
o conflito da Guerra Fria. Guerra Fria, conflito ideológico, político, econômico entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, tá certo? O apogeu da União Soviética veio com o Stalin, tá certo? O Stalin, ele fez uma série de medidas políticas. Politicamente, o cara, ele era um gênio. Socialmente, ele é um sociopata, tá certo? Mas olha só, no final da década de 1920 até o início da década de 1950, pode-se dizer que a União Soviética teve o seu apogeu, a sua, ascensão máxima, inclusive conseguindo muitas vezes ser mais desenvolvida e mais rica em alguns setores, como por exemplo tecnologia, do que os Estados Unidos, né? Durante muito tempo, a União Soviética ela foi um grande empecilho para os interesses dos Estados Unidos. É esquisito para a gente que é mais novo pensar nisso, porque a União Soviética nem existe mais. Estados Unidos é muito rico, mas realmente a União Soviética ela foi um país muito próspero no início, tá certo? Vale lembrar que o Stalin era um gênio economicamente, um sociopata, então ele era um ditador, ele fazia coisas que até Deus duvida e que eu vou mostrar nos próximos slides. A economia era planificada, ou seja, era baseada nas empresas do Estado, não havia livre concorrência, não havia empresas privadas, tudo quem produzia era o Estado, tá certo? Coletivizou a agricultura, colcoses, tá certo? Ou seja, comida para todos, onde as pessoas tinham acesso à alimentação, e isso ele ganha um apelo popular de grande parcela da população soviética. Existia uma ditadura, uma censura, por ser um partido único e não haver alternância de poder, tá certo? Uma clara evidência de que a Europa ficou dividida na parte oriental e na parte ocidental foi o Muro de Berlim, no início dos anos 60. Foi um muro onde houve a necessidade da parte oriental, da parte socialista, de tampar, a visibilidade, fechar os olhos da população que vivia do lado comunista. Então foi um muro que foi feito às pressas, justamente para que a parte oriental ela não pudesse ser intimidada, ser atraída pelo desenvolvimento do capitalismo. Tá certo, gente? Na próxima aula eu irei falar um pouquinho mais sobre Europa Oriental, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.